Nosso convidado de hoje é o Charley Teixeira Chaves, doutor, mestre e especialista em Direito Processual pela PUC Minas. Muito bem. Graduado em Direito, diretor acadêmico, coordenador do curso de Direito e pesquisador, procurador institucional da FASP, coordenador de pós-graduação, revisor da revista de júri do Ministério Público de Minas Gerais, advogado, professor de graduação e pós-graduação, membro do Instituto Mineiro de Direito Processual, membro da Academia de Direito Processual Democrático, professor da OAB-MG, professor da TV Justiça, ex-assessor de juiz do TJMG, autor de diversos livros jurídicos. Charley Teixeira, muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, é bom estar aqui com vocês, né? Eu queria agradecer novamente o Anderson pelo convite, né? A Tati, que já está aqui do nosso lado, né? Nos ajudando aqui nesse diálogo que nós vamos ter. Também aos Jonatas Tavares, né? E aos ouvintes da rádio 87.9, né? Vamos ter um diálogo e o nosso assunto que nós vamos abordar agora é alimentos, né? Com certeza. É um assunto, né, Tati, onde tem muita polêmica. Tem polêmica, tem dúvida. Tem muitas dúvidas. Né? Tem questionamentos. E nós vamos procurar fazer perguntas, né? E perguntas assim que a nossa população também tem dúvidas, né? E procurar ao máximo esclarecer todas as dúvidas que todos têm. Que inclusive, se você tiver alguma, pode mandar suas perguntas através do nosso e-mail, do nosso site, também na nossa live ao vivo pelo Facebook. Estamos também pelo telefone também, que está aqui pertinho de mim. Com certeza a gente vai fazer de tudo aqui para atender, tá? Mas dando sequência, vamos ao que interessa, que é alimentos e sua execução e implementação. O que é, Charley? Pois bem, vamos inicialmente falar como que é formado esses alimentos, né? Na realidade, o crédito de alimentos é uma dívida decorrente de uma obrigação que os pais têm com os filhos, né? E normalmente essa obrigação se dá quando os pais se separam, né? Ou seja, quando eles estão juntos. Daí um gera a obrigação para o outro, né? Seja tanto o homem como a mulher, né? Nós temos que colocar isso de forma clara, né? Normalmente a gente visualiza que é o pai que paga, né? Mas a mãe também pode pagar. Em qual situação? Vai observar quem vai ficar com a guarda da criança, né? Quem vai ficar com a guarda, né? E aí o outro que vai ficar com a guarda vai ser responsável pelos alimentos. Esse alimento é diferenciado, né? Porque ele tem um mecanismo de cobrança um pouco diferenciado de qualquer espécie de dívida. É uma dívida, é uma obrigação que é irrepetível. Se você pagar para mais, não tem como voltar atrás. É uma obrigação personalíssima, é uma obrigação de pagamento que não pode ser compensado, não pode ser tangenciado com acordo de alguns valores em trocas, né? Tem que ter realmente efetiva o pagamento, porque esses alimentos é para salvaguardar o alimentado, que é a criança, em sentidos de moradia, alimento, assistência médica, educação, lazer e outras coisas, né? Então, esse alimento tem essa finalidade. Falando popularmente, a pensão. Isso, esses alimentos exatamente é a pensão. E essa pensão, ela abrange moradia, alimentos, assistência médica, remédio, educação, lazer, dentro, logicamente, de uma ideia de condição financeira daquele responsável, né? Porque nós não podemos também obrigar um pai que não tem uma condição financeira extremamente alta a ter uma escola particular extremamente alta, aí não é a realidade dele, e outras situações, né? Então, como é que é formado esse valor dessa pensão? Ele tem um binômio, que é um binômio necessidade, que é a necessidade da criança, bem como a possibilidade daquele pagar. Olha só, então tem que ser analisado esse conjunto, não a matemática. Então, como que eu vou observar? Ora, se o pai tem mais condições, ou a mãe for responsável pelo pagamento dessa pensão, tem mais condições, então vai ser um valor um pouco mais alto, né? A legislação, ela não estabelece, mas normalmente a gente vê na prática 30% do seu salário mínimo. Mas também é possível ter outros valores, como 30% sobre os rendimentos, ou 20%, conforme a realidade nessa equação, necessidade da criança, bem como a possibilidade daquele de pagar. Acontece muito, doutor, às vezes o pai ganha um salário mínimo, aí o juiz estabelece 30% sobre um salário mínimo ou não, vai além do que ele tem, bens ou a família tem alguma coisa, ou realmente é calculado sobre o salário?
A legislação, ela permite que seja calculado sobre o salário mínimo. E se a realidade, no caso, sendo o pai ou a mãe responsável pelo pagamento da pensão, ele recebe um salário mínimo, é possível ser os 30% em cima do salário mínimo. Então não vai ultrapassar isso, porque nós temos que pensar também na possibilidade daquele que pague, também tem que subsistir, ele tem que viver, ele tem contas. Se vestir, né? Porque não adianta nada transformar a pensão em algo impagável por uma questão obrigacional e transformar aquela pessoa em uma pessoa insolvente ou incapaz até ir para a miséria, né? Então, não é essa a finalidade. A finalidade é ele ter condições de sustentar a criança através de uma pensão. Isso. Lembramos também que o outro pai, ou seja, os pais são responsáveis pela criação e também pela essa manutenção. A responsabilidade também é solidária. Até para conseguir pagar corretamente, né? Não adianta nada ali, às vezes a mãe, não, eu quero 30%, mas de repente ele não ter condições com esses 30%, né? E ficar depois sobre dívida com a justiça. Não é verdade? Sim, isso que é importante. Essa formação dessa pensão, ela pode ser formada pela sentença, ou por um acordo extrajudicial. Formada essa decisão, para modificar esse valor, só através de uma revisão de alimentos. E nessa revisão de alimento, aquele responsável pelo pagamento da pensão, ele tem que demonstrar claramente sua mudança de realidade financeira. Tem que ser comprovado através de documentos, de prova. Eu estou desempregado. Uma grande pergunta: se eu estou desempregado, sou obrigado a pagar a pensão? O entendimento da jurisprudência dos tribunais que sim. É uma responsabilidade que ele tem que dar conta. O fato dele estar desempregado não justifica o não pagamento. Não justifica o não pagamento. Daí vem as medidas coercitivas, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a prisão, sobre a penhora. E para quem deve ser deferido? O pai ou a mãe? Ou isso vale para qualquer um dos lados? Pois bem, né? Primeiro vamos determinar quem vai ficar com a guarda da criança. O pai ou a mãe? E nessa discussão, normalmente isso acontece da mãe ter a maior condição de cuidar da criança, mas isso não é uma regra. A legislação não coloca isso como um fator absoluto. O pai tem também essas condições de ter a guarda também, né? Isso também não é incomum, pelo contrário. E aí, tendo o pai a guarda, a mãe se torna responsável pelo pagamento da pensão. Ou, ao contrário, né? Tendo a mãe a guarda da criança, porque a guarda da criança induz todo um trabalho como cuidado, medicamento, levar à escola, alimentação, lazer, roupa, observar toda essa estrutura da evolução da criança, né? Até os 18 anos. Então, quem ficar com a criança tem uma responsabilidade extremamente alta. Daí vem a responsabilidade da pensão do outro. E essa pensão é justamente para suprir ou minimizar todo esse desgaste que tem do outro casal, do responsável da mãe ou do pai, frente à criação do filho. Acontece, se por um acaso mãe faleceu ou deixou a criança com o pai e o pai realmente não tem condições de cuidar, ele pode pagar a pensão para ex-sogra ou até mesmo dar a criança para uma pessoa responsável cuidar, e aí ele não tendo condições de pagar essa pensão, no caso, enfim, a sogra, a ex-sogra ou a mãe cuidar da criança? Perfeitamente. O conceito de família, normalmente a gente está vinculado pai e mãe, né? Isso. Mas o legislador, acontece da mãe ou o pai falecer, né? E aí um desses aí eram responsáveis pela guarda. Sim. Nada mais é o que acontece. Alguém vai ter que assumir a guarda. E aí, se o pai não assumir, os avós podem assumir a responsabilidade, mas não tira a responsabilidade da pensão. A legislação é muito clara. Ora, se ficou com a avó materna e o pai não tem condições de criar, porque ele trabalha por vários motivos, seja quaisquer motivo, ele ainda continua responsável pelo pagamento das pensões. E a legislação é tratada como se a mãe estivesse viva, nesse sentido, né? Então, não impede. Então, a legislação é bem capciosa no sentido de fazer essa previsão de situações diferentes que possam acontecer. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho rapidinho e voltamos já, Tati? Sim. A gente trata mais sobre esse assunto. Se você tiver perguntas, nos envie através do nosso site, através do nosso Facebook ou através do nosso telefone ou WhatsApp, tá bom? 3371-5080 ou 99931-5080. Voltamos já na sequência. Não saia daí. Tati Letícia, vamos voltar ao assunto, né? Com o professor. Relembrando, nós estamos falando sobre uma grande polêmica, que é
em termos populares, pensão alimentícia, não é? Isso, alimentos e sua execução, né, implementação, mas mais popularmente como pensão alimentícia, que é o que todos conhecem. Vamos adentrar sobre aquelas questões que a gente estava falando em off aqui. Sim. Mas pode dar sequência. Sobre a idade, né? Ou a maioridade, né? Que no caso muita gente tem dúvidas. Se no caso o rapaz, 18 anos, 16 anos, 15 anos, teve filho, é mesmo obrigatório, mesmo só com 16 anos estudando e não trabalhando, né? No caso, é obrigatório ser feito o pagamento da pensão alimentícia. Pois bem, na realidade nós estamos falando de alimentos relacionados à criança e ao adolescente, né? E nós sabemos que aos 18 anos ele vai adquirir a maioridade. Sim. E com a maioridade, por lei, ele vai ser o pai ou a mãe que paga a pensão, pode entrar com um processo de exoneração de pensão. Não é algo de ofício. Ele inteirou 18 anos e acabou de imediato. Não. Tem que o pai pedir, o pai que é responsável pelo pagamento da pensão, ou a mãe que é responsável pelo pagamento da pensão, tem que entrar com um processo chamado de exoneração de pensão. Na exoneração de pensão, o filho que recebia a pensão, agora maior, né, com 18 anos, né, ele vai ser citado. E antes de cortar, não é cortar de imediato, ele pode justificar a necessidade da continuidade provisoriamente dessa pensão. Em regra, a lei coloca bem claro, inteirou 18 anos, finalizou. Ele já adquiriu a maioridade, ele tem plenas condições e capacidade de trabalhar e evoluir. Pelo menos é o que coloca tecnicamente na lei. Mas há situações, por exemplo, que ele está fazendo uma faculdade, a faculdade é o dia inteiro, e ele não tem condições de trabalhar, e ele precisa ainda da subsistência, do auxílio, da pensão. E aí isso vai ser analisado dentro do caso concreto. Tem que ser analisado, não uma fórmula mágica, então vai depender do entendimento do juiz, e aí se o juiz entender que é possível, ele pode fixar um prazo maior para estender esse período de pensão, mas não é algo ad eterno. Sim. Mas a regra é, inteirou 18 anos, aquele responsável pode entrar com processo de exoneração de pensão, e aí com a própria idade é o fator primordial para extinguir a pensão. Acontece casos, Charlie, de às vezes o pai não paga pensão para o filho. Aí o filho começa a ter um entendimento sobre isso. Com 15, ele mesmo, o próprio filho, ele pode exigir na justiça a pensão do pai? Já aconteceu, por exemplo, de a mãe às vezes não querer o processo, não querer dor de cabeça. Mas o filho, não, mãe, eu quero meu pai, ele tem que me ajudar, eu preciso de fazer uma faculdade, eu quero uma ajuda. Nós temos um caso aí de suprimir a representação. Enquanto nós estamos falando menor, 18 anos, né? Então criança até os 12 anos, acima de 12 anos, adolescente, abaixo de 18 anos, né? Estando nessa situação e quando a mãe ela não deseja ter os alimentos, mas o filho entende, nós temos uma situação de suprimir a representação da mãe, né? Aí, uma vez suprimindo, ele pode suprimir isso e reivindicar esse direito. Porque até então nós estamos falando de que ele é representado. Ou ele é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. E nessas situações, ele, uma vez suprimida essa representação, ele pode sim reivindicar. É direito dele, né? É um direito irrenunciável dele. Pensão alimentícia para suprir ou prover esses seus alimentos é irrenunciável. Então há possibilidade sim. Acontece também de filhos que não são registrados com o nome do pai. Acontece também do filho, às vezes, né, pela boca dos familiares, o seu pai é o fulano, mas ele não tem certeza. Ele pode reivindicar, mas aí vem todo um processo de exames, DNA e tudo, fazer reconhecimento, e aí tem aquele todo atraso, ele é obrigado a pagar tudo de atraso? Não. Vamos lá. Na realidade, nós estamos falando de uma situação de reconhecimento de paternidade. Sim. Uma vez não reconhecida a paternidade, ainda não formou o crédito alimentar, que é a pensão. Que é a pensão. Então, somente após a decisão judicial do reconhecimento de paternidade, que não foi voluntário, pelo visto, no seu exemplo dado aqui, ou seja, ele não reconheceu automaticamente, que poderá ser cobrado a partir da decisão, e a decisão, se ela for proferida daqui a um ano, só dali para frente que poderá ser cobrado, uma vez reconhecido a paternidade, a responsabilidade. Aí nós temos alimentos provisórios, que já pode o juiz de imediato fixar, e aí começa a cobrança. Então não pode ser anterior, porque até então não tem um acertamento do direito para comprovar que realmente ele é pai da respectiva criança. Então só após a decisão judicial do reconhecimento de paternidade. Correto.
Alguma dúvida, Jonathan? Por enquanto, não. Outra dúvida também constante, né, que o pessoal sempre tem, pais novos, pais com idade mínima, são obrigatórios pagar pensão? Pois bem, a pensão era obrigatória, né? A criança... São criança criando crianças, é uma criança, né? Criando criança. Falando, assim, crianças criadas por adolescentes, né? Vamos usar a expressão melhor, né? Sim, e aí o que acontece? Quando não tem essa condição, nós vamos entrar num assunto polêmico sobre a questão dos alimentos entre parentes, né? Ou essa responsabilidade dos avós, né? Porque a legislação, ela tem essa previsibilidade de que quando aquele responsável pelo pagamento da pensão não tem condições, que vai para os ascendentes e descendentes. Então, isso é permitido. E esses ascendentes e descendentes, os avós, seja paterno ou materno, conforme o caso, eles não estão juntos, então estão separados, não tira essa responsabilidade do pagamento. Aí vai criar esse ônus para os avós. E é o que é chamado de alimentos entre parentes, né? Que é totalmente permitido. E eles são solidários por essa responsabilidade, né? Então, aí nós vamos ter uma situação do reflexo. Então, no caso, o pai com 16 anos não tendo condições de pagar a pensão, vai para os avós. Vai surgir a responsabilidade dos avós. Surge para os avós. E não pagando... Cabe a prisão dos avós também, Charlie? Sim. É uma grande dúvida da população? Sim, e na realidade, a partir do momento que houve esgotamento do responsável do pai, vamos colocar que o pai que é responsável pelo pagamento da pensão, sim, ele não tem condições nenhuma, esgotou-se todos os mecanismos executórios, ou seja pelo cumprimento de sentença, seja pela prisão civil, seja pela penhora, por inexistência de bem, aí sim nós temos a responsabilidade solidária dos ascendentes e descendentes. E nesse sentido, o entendimento que se aplica sim à prisão civil. Sim. Assuntos polêmicos, geralmente, né, o pessoal tem as dúvidas. Então, para você que está aí nos ouvindo, se você tiver alguma dúvida, quiser ligar no 33715080, fazer a sua pergunta, fique à vontade. Também no e-mail, né, Jonathan? Ou através também da live pelo Facebook. Tá certo. Dando sequência, a maioria das execuções, Shaila, é uma pergunta, uma curiosidade minha mesmo. A maioria dessas execuções são feitas quase a maioria pelas mães contra os pais, né? Sim, porque na realidade, né, quem fica com a guarda da criança nessa situação não é a regra que acontece, que a gente vivencia. Quase básica. Básica, né? Então a mãe fica com a guarda e responsabilidade da criança e o pai acaba ficando responsável pelo pagamento da pensão. Nesse sentido, né, aí gera a obrigação do pai pagar a respectiva pensão acordada. É importante colocar que o pai, ao fazer esse acordo, seja um acordo judicial ou uma decisão judicial ou um título executivo, ter a realidade das suas condições. Porque uma vez feito esse acordo e ele não mudando sua realidade, ele só vai poder desfazer essa realidade, não discutindo a execução no momento da execução, falando, não, ele vai ter que entrar com uma revisional de alimentos. E é interessante que essa discussão de alimentos, ela não faz coisa julgada. O que é não fazer coisa julgada? Ela permite que eu ingresse na justiça várias vezes para modificar, tanto para reduzir o valor da pensão, como para aumentar. Então é possível completamente essa rediscussão, porque quando eu falo que não faz coisa julgada, é que ela não impede da pessoa, agora ele está recebendo mais, eu quero aumentar a pensão. Então, se tem uma mudança significativa financeira, pode ser possível, mas também é a mesma situação de redução. A mesma situação de redução. Isso tudo é possível feito através de uma chamada ação revisional de alimentos, né? Então, isso é possível sim. Já teve casos de ser ao contrário também, com mães? Sim, não é incomum, né? Inclusive até mães sendo presas, né? Porque a legislação hoje ela é uma legislação totalmente isonômica, né? Nós temos isonomia, né? Tem pais que ficam responsáveis pela criança, que guarda a criança, que leva para a escola, que leva para o médico, que cuida todos esses dias, e as mães ficariam responsáveis pelo pagamento de pensão. A mesma situação que acontece com o pai, que a gente vivencia, também acontece com a mulher. Da mesma forma, ela é responsável de pagar o valor de pensão, ela pode sofrer o ônus ou a consequência da prisão civil, bem como penhoras de bem e assim por diante. Então, a responsabilidade do pagamento da pensão é do casal, é dos pais, né? Eventualmente pode ir para os avós em situações excepcionais, mas são dos pais. Os pais são responsáveis, seja homem ou mulher. Muito bem. Alguma dúvida nessa questão, Tati? Não, tá tranquilo.
Existem as formas também da prisão, como você me disse também, né? Pois é, a prisão, e a gente tem que discutir muito, porque a prisão é um mecanismo de coerção. Justo. Então, assim, muitos vão perguntar o seguinte: complicado, se eu ficar preso, a primeira pergunta, fiquei preso e cumpri a prisão porque não tenho condições de pagar, extinguiu a dívida? Não extinguiu a dívida, não gera extinção. A prisão aqui não é uma prisão penal, mas sim um mecanismo de coerção. Ela não vai gerar um antecedente criminal, é justamente uma forma de tentar coagir a pessoa a pagar. E essa prisão, ela tem um limite, uma circunstância de ocorrer. Ela não ocorre em qualquer espécie de dívida de atraso de pensão. A legislação vai falar que só pode ter a figura da prisão nos últimos 3 meses anteriores ao ajuizamento da ação. E o subsequente. Tem até mesmo o caso, por exemplo, se for preso, vamos citar o exemplo como o pai. O pai vai preso e está ali impedido de se trabalhar. Aquilo ali também gera até complicações. Já aconteceu casos, né, da gente até ver pela TV, o pai não podia trabalhar porque tinha feito uma cirurgia, né, na coluna, e mesmo assim ele foi preso. Acontece, Charlie? Pode acontecer realmente mesmo impedido por saúde ou não? Aí vai também do advogado, vai do bom senso do pai, né, entre aspas, que pode ser com a mãe também, procurar um advogado, juiz, olha, comprove lá, prove que eu não tenho condições de pagar. Como que funciona? Não, isso é uma pergunta extremamente interessante, porque a lei, ela cria situações abstratas. Vamos colocar do início para tentar responder essa pergunta. Sim. Vamos colocar o pai ou a mãe responsável pelo pagamento da pensão, comecem a atrasar. Ele, seja no cumprimento de sentença ou na execução, são 2 mecanismos, porque um é a cumprimento de sentença, é quando tem uma sentença, e o outro é quando tem um acordo, e aí esse acordo é título judicial. Ambos vão ter o mesmo efeito, no sentido de que o responsável pelo pagamento vai ser citado no prazo de 3 dias para pagar, ou comprovar o pagamento, ou apresentar uma justificativa. Essa justificativa, ela fica a critério do julgador. O legislador vai falar o seguinte: quando tem uma impossibilidade absoluta de não ter esse pagamento, ele pode descredenciar a própria prisão. E a prisão só ocorre também quando, nos últimos 3 meses anteriores ao ajuizamento, se a pessoa, se aquele que pagava a pensão atrasou mais de 4 meses, já tem 4 meses, só que o ajuizamento da ação se deu no 5º mês e já está pagando corretamente, então aí não há possibilidade da prisão. Porque são só os 3 meses anteriores. Se há um atraso do próprio interesse daquele, então o legislador fala assim: não, opa, então não há urgência da prisão. Então essa é a primeira situação que vai inibir a prisão. A outra situação é a justificativa. E essa justificativa, o legislador fala uma impossibilidade absoluta de conduzir o pagamento. E o que é essa impossibilidade? Eu já citei para vocês que a jurisprudência, que é os casos reiterados decididos pelos tribunais, né, entende que desemprego não é justificativa. Não é justificativa para inibir a medida coercitiva da prisão. Então, nós já temos um parâmetro. Mas, nesse caso não é realmente uma prisão, é uma coerção. A prisão é uma prisão efetivamente. A prisão é feita, ele vai para o presídio, fica no regime fechado, em local separado dos demais condenados por pena. Criminal. Ele, no máximo que ele pode dividir cela é com outras situações análogas, como outras pessoas presas por prisão civil também. Então ele vai estar numa cela com outras pessoas nas mesmas condições, mas nada vinculado a situações criminais. Nenhum bandido, nenhuma situação que está respondendo processo criminal nesse sentido. Então é uma prisão diferente e separada. Nesse sentido também é importante colocar que quando eu tenho essa justificativa, e eu entendo, aí já é uma questão de entender, meu entendimento. Se a pessoa está doente e não tem condições de trabalhar, e aí ele trabalha como autônomo, foi fixado 30% sobre o salário mínimo, vamos colocar nesse sentido, e ele é feirante, o trabalhador que vende produtos, e aí nessa circunstância que ele tem documentos médicos que comprovam que ele não tem condições de trabalhar, nesse sentido a prisão é inibida, sim, eu entendo. Eu entendo que não há possibilidade de prender uma pessoa que, por questões de saúde, não tem condições, né? Aí poderia até se pensar, então esgotou-se com o pai, poderia ser os avós, ou os avós, ou os filhos, assim por diante, ou seja, na linha ascendente e descendente. Agora, nós não temos um parâmetro. A prisão,
era um mecanismo de coerção que funciona muito bem. Ficou preso, normalmente aparece o dinheiro. Aparece o dinheiro, né? Porque realmente... De repente o dinheiro some ali durante 3, 4 meses, né, Charles? De repente prendeu, apareceu. O legislador pode colocar o valor sobre o salário mínimo? Pode. Normalmente a gente fala 30%, mas a legislação não fala que é isso. Eu tenho um parâmetro que poderia, juntos ou atrasado, não ultrapassar 50% do valor total que ele recebe. Então eu tenho um parâmetro assim, então 50% não pode ultrapassar, né? Até porque a pessoa tem que subsistir. Só que nós sabemos que normalmente a mãe que está com a criança sabe que o pai recebe por fora, tem alguns bicos, entre aspas, vamos usar essa expressão, né? Sabendo, né? São situações no interior, é muito notório isso, né? Muitos empregadores, olha que é problemático, né? Muitos empregadores pagam na folha de pagamento e aí só sobre o salário mínimo, mas recebe por fora. E a mãe sabe disso, e aí a dificuldade de se provar essa diferença salarial, porque o empregador só paga o seu salário mínimo. Então a pensão em cima, vamos colocar... prova o que é. Os 30%, sim, o salário mínimo não consegue provar essa diferença, até porque ele recebe por fora, nem por conta bancária recebe o dinheiro. Olha que é a dificuldade. Pela conta bancária, se tivesse, poderia ser um mecanismo probatório, que também gera uma dificuldade que vai ser provado. E não é só sobre os 30% sobre o salário mínimo, mas também pode ser pelos vencimentos, descontando INSS, imposto de renda. É possível. Tem casos que o pai paga 20% sobre os rendimentos, excluindo INSS e excluindo também o imposto de renda. São Tati, minha opinião, né? Lógico. Esse eu acho que é o último caso, porque quando se fala de filho, existe esses casos, outros casos. Sim. Eu acho que mais que é a obrigação do pai ser o responsável, o atuante ali, e dar esse subsídio pro filho voluntariamente, minha opinião. Eu acho que não cabe nem seguir, né? Vai muito do bom senso ali do ex-marido, ex-companheiro, seja lá o que for, entrar em acordo, né, com a mulher e dar, sim, uma ajuda. Eu creio, assim, que de bom senso, né, o mundo tem que estar cheio, sempre. Nem todos têm, realmente nem todos têm. Mas isso já está mais do que comprovado. Mas vai muito do bom senso de ajudar e não querer ajudar a mãe. Porque, né, Charlie, entra a questão do que nós estávamos comentando em off, que às vezes muitos pais, né, ou até mesmo mãe, não vou te dar ajuda para você gastar, não, para você sair, porque essa ajuda não é para o meu filho. Mas, de fato, se você for colocar ali na balança... tudo que uma criança precisa, porque de repente tem muitos pais aí que acham que a pensão alimentícia, gente, é só para comprar alimentos. Não. Como o Charlie disse no começo, falando português claro, é para roupa, também, né, vestuário, alimento, também saúde, né, que criança não fica, e o lazer também, para levar uma criança para um passeio, até mesmo para moradia. Eu já vi pais discutindo assim, não, mas tá usando dinheiro para levar para um parquinho, para um clube. Isso faz parte, é lazer, a criança não é só a criança obrigação de ir para a escola, voltar para casa não. Ali, o lazer fechado. Também inclui dentro da questão dos alimentos, que é o valor da pensão, né? E é interessante, gente, só para continuar a questão da prisão, então, olha, tudo bem, eu fui preso. O fato de eu cumprir a prisão não vai extinguir a dívida. Isso é um equívoco que muitos têm. Eu vou ficar preso, não vou pagar, e aí? Não vai chegar na extinção. Aí vai morrer a dívida? Não vai morrer, porque tem muitos que acham que você foi preso. No linguajar popular, não morre a dívida. Não morre a dívida. Ficou preso e ainda é perigoso ser preso novamente. É perigoso ser preso novamente, ok? Então é um mecanismo coercitivo muito forte. Além disso, qual que é o tempo da prisão? A legislação coloca. Já ia isso perguntar. É uma pergunta muito qual boa, é o né? Tempo? De 1 mês a 3 meses. Né? O juiz, que é a critério dele, quando ele verificar e decretar a prisão, ele pode decretar os 3 meses ou 1 mês. Né? Normalmente se decreta 1 mês, né? Para evitar que tenha um abandono de emprego, um prejuízo maior, e para ver se realmente consegue coagir o pagamento do valor. Novas dívidas também. Acontece isso? Sim. Volta a ser preso. Volta a ser preso. Então nós temos uma questão. Tem que se discutir muito se a prisão é viável ou não. E até que ponto também, em quais situações, no caso concreto, essa prisão está ajudando ou prejudicando. Há situações que o pai paga, atrasa, paga menos e tudo. Aí você tem que ver pagamento parcial.
Justifica a prisão? Não. Teoricamente, já vi juiz decretando e já vi tribunal revogando a prisão. Falando, não, nesse caso não há um absurdo. Há um pagamento parcial que tem que ser rediscutido na revisional. Mas acumula a dívida. A gente tem que pensar que o crédito alimentar, a pensão, tudo que ficou atrasado, se não coube prisão, tem um mecanismo de cobrança. É como se fosse um devedor de dívida. Eu tenho penhora. Eu posso penhorar o patrimônio. Então, veja bem, é um critério. Aquele que está juizando a ação, ele pode escolher entre a prisão, no caso que é permitido, ou ir para a penhora. Uma vez que tem indo para a situação da penhora do bem, penhora da poupança, das contas bancárias, o que acontece? É proibida a prisão. Então, eu tenho outro mecanismo. Tem outro mecanismo. E o legislador, agora com o CPC, ele trouxe algumas inovações. É possível o protesto em cartório. Olha que interessante. Já é uma forma diversa da prisão de coagir ao pagamento. Eu vou protestar a dívida alimentícia, que é a pensão em atraso. Também nós temos a possibilidade do desconto de 50% dentro dos ganhos líquidos dele do valor atrasado. Por exemplo, eu vou colocar o seguinte, ele tem que pagar 30%, mas ele não consegue pagar todo o valor acumulado. Então, é possível que dentro desse valor seja descontado 50%, não ultrapassando 50% dos ganhos líquidos dele, para amortizar, ou seja, abater o remanescente. Ou seja, ele acumulou as dívidas ali. Vamos um exemplo, minha gente. Tá devendo R$5.000. R$5.000. Aí, se ele tem o dinheiro ali para pagar, ele tem que pagar todo mês R$300, porque não continua pagando. Não continua pagando. Então, ele continua pagando os 300 e daqueles 5.000 vai ser descontado 20%. Até amortizar todo o valor. Isso a legislação permite também. Olha que é muito interessante. Porque há situações que ele não tem patrimônio. Não adianta mandar preço porque não vai surgir só se é algum familiar ter essa carência, ter essa cumplicidade, pagar e tudo. Então, se tiver nessa situação, esse 50% seria uma situação interessante. Por que não acima de 50%? Porque ele tem que sobreviver. Porque se a gente levar o responsável pelo pagamento da pensão, vamos colocar como exemplo principal que o pai, para todo mundo entender, a miserabilidade ou ficar miserável, sem condições nenhuma, ele não adianta. Ele não vai pagar o mês seguinte. Então, nós temos que pensar também em uma execução de alimentos que não gera a insolvência ou prejudique o máximo o pai, numa situação onde ele não tenha condições. Num processo que, de repente, Charlie, o pai, vamos colocar o pai que é, né, como exemplo, mas acontece de ter mãe também. Que o pai ganha um salário mínimo, é estipulado os 30%, porém a mãe sabe, vamos voltar naquele assunto, que ele tem uma renda por fora, uma renda extra. Então, mas na justiça não é informado. Então, ele paga os 30%. Se for comprovado todo um processo, aí ele gasta com viagem, gasta com carrão, ostenta tudo na internet. É motivo de prova como um aumento ou não aumenta, não tem um aumento desses 30%? Fica somente nos 30%. Sempre é estipulado nesses 30%? Ou pode acontecer de 40%, 50% de pensão? Pois bem, Tati, é muito importante essa pergunta. O legislador coloca o parâmetro de salário mínimo, né? Sim. Mas não é um valor fixo. Veja bem, foi fixada uma decisão judicial 30%. Se a mãe percebe que há uma alteração financeira e tem elementos para provar isso, ela vai ter que entrar com ação revisional. Não, a execução ou o valor vai continuar os 30%. Ela vai ter que demonstrar na revisional que ele ganha acima de um salário mínimo. Tem que revisar todo o processo novamente. Vai revisar. E é isso que é interessante dos alimentos. Não faz coisa julgada. O que não faz coisa julgada é o seguinte: eu posso propor ação para modificar, aumentar o valor ou reduzir o valor, ambos. Tanto aquele que paga como aquele que recebe. Tanto aquele que paga como recebe tem essa possibilidade de aumentar ou reduzir, conforme a realidade financeira. Lógico, aí surge elemento. Tudo isso é indício de prova. Tudo isso é elemento de prova. Se ele faz uma viagem suntuosa, onde que tem gasto e tudo, então não é um patamar normal de quem tem. Ele vai ter que comprovar ou justificar isso no processo revisional. Como que ele obteve esses frutos, dinheiro e tudo, aí pode falar. Vai depender do elemento probatório. Dentro dessa análise, o juiz percebendo que ele tem uma condição financeira, ele pode. Há situações de não fixar em cima do salário mínimo, há situação de fixar sobre os rendimentos. Tem pessoas que não têm carteira assinada, aí como é que faz? Então, salário mínimo ou sobre os rendimentos, aí pede apuração. Um taxista, por exemplo,
Então, a valoração, um rendimento diferente. Então, vai fixar sobre 2 salário mínimo, quantos por cento sobre salário mínimo? Já vi situações de 112%. Já tive clientes com 112%, que depois teve alteração, ele vendia plano de saúde, e aí teve alteração financeira, a crise aproveitou claramente o plano de saúde. Para ele mudar isso, não era na execução, era uma ação revisional. E ele tem que mostrar essa ação revisional que ele mudou a realidade. Enquanto não for modificado numa ação revisional, ele é obrigado a pagar aquilo que foi pactuado. Então, sempre é possível a mudança para cima ou para baixo de ambos os polos. E vale também para aquele pai que refez outra família, formou outra família, e a mãe também formou outra família, aí já veio outros filhos, aí vale para essa também? Gente, é uma coisa que a gente tem que colocar. O fato da constituição de um casamento, união estável, não é fator de redução. Ponto. Mas o fato de ter outros filhos, aí sim, porque vai ter um encargo de uma responsabilidade. Sim. Tem pais que têm outra família que tem obrigação de pagar outra pensão e ele recebe um salário mínimo. Aí, por via de consequência, não tem como. Senão ele vai ser preso mesmo. Vai ser mesmo. Então, aí é que vai, né? Então vai ter uma redução que não é pela circunstância. Daí não tem jeito, nós vamos ter sim. Aí, então, tendo outros filhos, tendo outras obrigações de pensão. E acontece, às vezes, do pai, vamos dizer que o pai encontrou outra pessoa, casou novamente, nasceu um filho ou 2. E aí a ex ir lá e querer aumentar a pensão? Não é motivo para aumentar se não houve aumento financeiro, né? Na realidade, vai do aumento financeiro. A justificativa da revisão as condições financeiras daquele que paga a pensão foi alterada para mais. Se foi alterada para menos. Agora, gente, a gente tem que perceber isso aqui, nós estamos falando sempre do lado negativo. Eu já vi pais que o filho integrou 18 anos e ele não entrou com processo de exoneração de pensão. Morreu pagando pensão. Isso é uma questão muito bacana. Eu já vi situações idênticas a isso, né? Eu posso citar o meu pai mesmo, por exemplo, né? Meu pai faleceu e pagou pensão até a morte. Lógico, a pensão ia para minha mãe, né? Porque ela era representante, a gente já todos trabalhando, não incomodava. Mas ele fez questão. Por quê? O processo de exoneração de pensão é um ato de escolha. Não é simplesmente porque inteirou a idade, se encerra. Ele precisa de se provocar o judiciário, citar outra parte e se gerar extinção. Também é um ato de escolha. Isso também vai muito da cabeça, da criação, como que a família... Daquele apego, né? Um apego emocional. De tudo isso que nós estamos colocando, dessas formas de pressão, de prisão, protesto, tem a possibilidade de desconto de folha também, que ajuda bastante, né? O desconto de folha, quando ele só tem um emprego, alguma situação também resolve bastante. Mas de tudo isso que nós estamos falando de execução, vai muito da capacidade emocional dos pais, mesmo separados, saberem lidar com a criação do filho. Às vezes o pai realmente só dá menos, mas ele consegue ajudar na criação. Que eu ia dizer, às vezes tem aquela guarda compartilhada. A guarda compartilhada que julga essa responsabilidade. A própria lei fala, quando o pai não tem condições, existe uma possibilidade de, ele fica lá em casa, ele vai comer lá em casa. A legislação, olha como é que a legislação é sábia nesse sentido. Ela fala assim, pode ter alimentos, hospedagem, desde que não prejudique os estudos, para suprimir esse valor. Ou seja, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho condições, eu trabalho na zona rural, eu tenho como fazer... Isso tudo vai depender do acordo e da convivência do casal. Do acordo e a convivência. O casal se separa, mas o filho não. O filho não. Não separa não do casal. Não existe esse filho, né, Charles? Não existe esse filho. Isso tudo pode ser resolvido nesse sentido. Mas quando não é resolvido, a legislação está aí. E ela tem mecanismo, prisão, protesto, penhora, folha de pagamento, desconto até 50% para pegar o remanescente atrasado. Tudo isso é possível. Até porque onde que envolve uma criança é onde que eu digo do bom senso das pessoas, até do casal. Porque o pai, de repente, ou a mãe, pensa muito no bolso. Não, a gente tem que pensar que está envolvendo uma criança. O psicológico do casal já está abalado. Então, você já está abalando uma criança, o psicológico da criança. Então, é importante pensar que vamos nos dar bem para que, né, o filho cresça ali, né, vendo aquela boa relação, embora os pais não estão mais juntos, mas ele entenda que os pais têm uma boa relação, são amigos, né? Então, um final de semana vai para o pai, um final de semana com a mãe. Olha, esse final de semana eu tenho que fazer uma viagem a trabalho. Você pode estar com o filho? E assim vice-versa. É muito interessante isso. Então, vai muito do bom senso, né, Charlie?
isso ajuda muito, né? E aí evita, porque também até mesmo os atos executórios, nós estamos falando aqui, depende da provocação. O judiciário não vai intervir. Naquela briga toda, vamos procurar advogado, vamos procurar juiz, gente, e briga. É muito importante ter essa conscientização, tudo, mas de toda forma nós temos esse mecanismo. E ainda, para apimentar também, a responsabilidade, além dos avós, tem também a responsabilidade de alimentos entre pai e filhos. E filhos e pai e vice-versa. Isso, porque acontece muito, né? Às vezes a gente fala aqui de pensão. O pessoal acha que é só pensão para filho. Não, existe muito filho que paga pensão para o pai. Sim, já pensou, o pai, ele criou tudo, chegou a uma situação de uma idade que ele não tem condições de se cuidar. Aí o povo fala assim, vou colocar no asilo? E aí há a possibilidade dos pais gente. E há ingresso da mesma possibilidade de alimentos que nós estamos falando aqui, dos pais já idosos, sem condições, né, sem realidade, contra os filhos. Não deveria ter esse mecanismo legal. É um mecanismo que deveria ser um ato moral dos filhos, né? Porque nós sabemos, né? Gente, a vida é engraçada porque a gente cria, precisa dos cuidados, né? Nós somos um ser humano que não nasce já andando, precisa de todo um cuidado. Precisa de todo um cuidado. E só que com o tempo, a vida, ela nos ensina que quando chegamos à velhice, isso tem um retrocesso. Nós todos vamos chegar a se tornar velhos, vão ter dificuldade de andar, vão ter dificuldade de se locomover, vão ter necessidade de ter ajuda. E aí é o momento de ter filhos, e esses filhos que você tenha, faça também esse papel que os pais fizeram. Mesmo que os pais não foram os melhores pais do mundo, mas agora vocês têm a mentalidade de adultos, né? São adultos, né? É muito bacana isso. Muito bem, se deixarmos, né, Tati? Nós adentramos a tarde falando sobre esse assunto e por aí vai puxando vários outros. Muito bem, tivemos a ilustre presença dele, Charley Teixeira Chaves, que futuro breve estará de volta aqui para falar com a gente sobre estes outros assuntos demais. Sim, vamos só fechar aqui então para falar que ele é autor de livros, né? Sim. Eu até comecei a perguntar em off aqui, mas aí já entramos no ar, não deu tempo. Uhum. Eu tenho 7 livros, né? Eu tenho o meu livro Teoria Geral do Processo, né? Tá na sua segunda edição, né? Publicado pela editora De Plasta, né? Eu tenho meu livro Recursos, né? Que também está na sua segunda edição, né? Publicada pela editora Raiz, né? Eu tenho o livro da minha tese de doutorado, que é o Tribunal do Júri, né? Que é um livro que está sendo bem lido no sul de Minas, que eu tô achando magnífico, né? Eu estou recebendo situações e citações de dissertações e tese e até monografias desse livro meu, lá no sul, né? Eu tenho o livro meu Controle de Constitucionalidade, também publicado pela editora Atlas, já está na sua 4ª edição. Foi publicado aqui em Piuí o livro Epistemologia e Iconoclastia, né? Foi uma obra patrocinada por Otacílio Tomé, né? O meu chefe, né, da FASP, né? Ele nos valorizou muito com esse livro, né? E é um livro em homenagem a ele, né? Eu tenho um livro meu da minha dissertação de mestrado, que é o Ministério Público como instituição permanente popular, né? E nós estamos trabalhando agora para ter um outro livro do processo civil, né? E assim por diante. Eu queria dar um alô, né? Eu não gosto de falar muito dos meus alunos, assim, porque eu tenho tantos alunos, assim, e aí eu vou tentar generalizar. Eu sei que alguns vão ficar com raiva e falar, você esqueceu de mim, professor. Eu já tenho um tempo de docência, né? Mas eles ficam pedindo um alô, né? Meus alunos da PUC, né? Ex-alunos, vão incluir tudo assim, nesse sentido. Da FASP, né? Aqui da Faculdade de São Francisco Piuí, né? E também meus alunos da Fundação Pedro Leopoldo, né? Eu leciono lá também, os alunos muito bons, competentes, todos eles são competentes, né? Um alô para todos, né? Continue estudando bastante para mudar essa sociedade, né? Pelo estudo, é o maior patrimônio que a gente consegue, né? Porque é o patrimônio que ninguém tira da gente, né? Que ninguém tira o estudo, né? E muito obrigado pela atenção, o Anderson, o Jonas aqui, a Tati, pelas perguntas. Espero ter esclarecido aqui. O tema é polêmico. Nós vamos voltar, mas vai voltar, né, Jonas? Vamos trazer outros assuntos. E vamos falar mais dos livros também. Então, ao todo são 7 livros, né? 7 livros. Eu tô com um no forno, né? É o meu novo filho, né? Que Tá nascendo, que até no meio do ano eu devo... Ser escritor... Que bom, parabéns. A cada livro é um filho. É um filho, assim. Eles falam que tem que ter livro publicado na vida, né? Plantar uma árvore...
E tem um filho de verdade, eu tenho uma filha. Olha, linda, parabéns, né? viu? Parabéns pelos os alunos aí estão de parabéns por ter um professor competente, profissional como você. Obrigado. E parabéns pelos livros também e por esse profissionalismo todo. Que continue assim, que Deus abençoe sua carreira. Muito bem, falamos com ele, professor Charley Teixeira Chaves, mestre e especialista em Direito Processual pela PUC Minas e muitos outros, porque aqui a ficha do cara é mestre, não tem jeito nem de falar. Né, Tati Letícia? Vamos dar É isso sequência. mesmo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando Estúdio Show.